Peculato é um dos crimes mais conhecidos contra a administração pública, né? Mas acredite, os detalhes podem ser bem surpreendentes. Nesta análise, a gente vai fundo no que diz o artigo 312 do Código Penal e, mais importante, como os tribunais interpretam essa lei em casos bem práticos e até polêmicos. Para organizar nosso bate-papo, a gente dividiu a análise em 4 partes. Primeiro, vamos entender a definição e os tipos de peculato. Depois, a gente entra nos elementos que formam o crime. Em seguida, quem são os envolvidos e quais as consequências. E para fechar, um estudo de caso bem interessante que vai colocar tudo isso em prática. Então vamos lá, seção 1, definição e tipos. Para começar, nada melhor do que ir direto na fonte, né? O que a lei realmente diz sobre o peculato e quais são as formas que ele pode assumir. Olha só o que diz o artigo 312. Ele fala em apropriar-se ou desviar um bem. Percebe que são duas ações diferentes? E quem faz isso? O funcionário público. Com o quê? Com bens que ele tem a posse justamente por causa da função que ele exerce. É essa a base de tudo. No direito, isso tem um nome, tipo misto alternativo. Mas traduzindo, o que isso significa? Significa que basta o funcionário fazer uma das duas coisas, ou se apropriar ou desviar, para que o crime já aconteça. Não precisa fazer as duas, uma já é suficiente. Agora vamos entender bem a diferença entre essas duas modalidades, que é super importante. No peculato, apropriação, o funcionário público pega o bem e age como se fosse o dono dele. Simples assim. Já no peculato desvio, ele não pega para si, mas dá um destino diferente do que era para ser. E aqui tem um detalhe fundamental. Se uma pessoa comum se apropria de algo, pode ser outro crime, como apropriação indébita. Mas no caso do desvio, se não for um funcionário público, a conduta nem é considerada crime. Interessante, né? Seção 2. Os elementos do crime. Bom, agora que a gente já sabe as duas modalidades, vamos um pouco mais fundo. Quais são os ingredientes que a lei exige para que o peculato realmente se configure? Pro peculato apropriação, a lei exige uma sequência lógica. Primeiro, a posse tem que ser lícita, ou seja, o funcionário tem o bem em mãos de forma totalmente legal. O crime acontece no segundo passo, a inversão do ânimo, que é quando ele muda a chave e passa a agir como se fosse o dono. E para fechar o terceiro passo, que é o elo de tudo. Essa posse só existia por causa do cargo público dele. E esse crime pode ser cometido com que tipo de coisa? A lei é bem clara. Pode ser dinheiro, pode ser valor, que inclui títulos, ações ou qualquer outro bem móvel. E essa definição de bem móvel hoje em dia é bem ampla, viu? Inclui até energia elétrica, por exemplo. E aqui está o pulo do gato, o que realmente define o peculato. A posse do bem tem que ser, como dizem os juristas, ratio officii, ou seja, ela só existe por causa do cargo. Se o funcionário não tinha a posse, mas usou uma facilidade do cargo para pegar o bem, aí o crime é outro, poderia ser peculato furto. Então essa conexão direta entre a posse do bem e a função pública é absolutamente indispensável. Seção 3. Sujeitos, consumação e pena. Certo? Agora vamos responder algumas perguntas bem práticas. Quem pode cometer esse crime? Quem é a vítima? E, claro, qual é a punição para quem comete? Bom, o sujeito ativo, ou seja, quem comete o crime, tem que ser funcionário público. Por isso a gente chama de crime próprio. Uma pessoa comum até pode participar, mas sempre junto com o funcionário público. E o sujeito passivo, a vítima, é o Estado e, no fim das contas, toda a sociedade, toda a coletividade. O momento exato em que o crime se completa, que a gente chama de consumação, também muda. A apropriação é um crime material, ou seja, ele só acontece de fato quando o funcionário age como dono, quando o resultado acontece. Já o desvio é um crime formal. Ele se completa no momento em que se dá um destino diferente ao bem, mesmo que o agente não tenha conseguido a vantagem que ele queria com isso. E a consequência? A pena para peculato é bem pesada, viu? É uma pena de reclusão que pode ir de 2 a 12 anos, dependendo de cada caso concreto. E não é só a prisão. A pena também inclui o pagamento de multa. E um ponto muito importante, a ação penal é o que a gente chama de pública incondicionada. Na prática, isso quer dizer que o Ministério Público tem a obrigação de agir assim que fica sabendo do crime. Não precisa que ninguém preste queixa. Bom, já passamos por bastante teoria, né? Que tal a gente ver como tudo isso se aplica na vida real? Vamos analisar um caso concreto que foi decidido lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A situação era a seguinte, conhecida como funcionário fantasma. Um vereador nomeou um assessor, só que essa pessoa na verdade não trabalhava. Ela recebia o salário todo mês, mas não prestava o serviço. E aí o Ministério Público acusou os dois de cometerem peculato.
A grande pergunta que chegou para o tribunal foi essa. Essa conduta de receber salário sem trabalhar se encaixa no crime de peculato? E a resposta do STJ foi bem direta. Não, essa conduta não configura o crime de pecular. Mas por quê? O raciocínio do STJ foi bem técnico. Eles entenderam que o salário, uma vez que ele é pago legalmente, passa a pertencer ao servidor. Então, a pessoa não está se apropriando de um dinheiro do Estado, mas sim de um dinheiro que já é dela. Claro, não trabalhar é uma falta gravíssima, mas é uma infração administrativa, que pode levar a uma demissão, por exemplo. Não é um crime penal de peculato. E aqui o STJ fez uma distinção que é importantíssima para a gente não confundir as coisas. Uma coisa é o caso do funcionário fantasma, em que o servidor recebe o próprio salário sem trabalhar. Outra coisa bem diferente é a rachadinha, onde um chefe se apropria de parte do salário do subordinado. No caso da rachadinha, aí sim o STJ entende que é peculato desvio, porque a verba está sendo desviada para um fim legal. E essa tese, firmada pela Corte Especial do STJ, resume tudo. O servidor que recebe seu salário e não trabalha comete uma irregularidade administrativa séria, sem dúvida, mas, para o STJ, não é o crime de peculato, porque ele não se apropria de um valor do Estado, e sim de uma remuneração que, do ponto de vista legal, já pertencia a ele.